No século XVIII, um escravo trabalhava entre 10 e 15 horas diárias. O que lhe cabia por direito eram apenas algumas rações e um teto para dormir. Hoje, no século XXI, um trabalhador trabalha entre 9 e 12 horas diárias e lhe cabe um salário mínimo de R$ 1.400. Levantamentos recentes apontam que a média do metro quadrado para se alugar é de R$ 40. Colocando algumas estimativas para você viver apertado, você vai pagar aí R$ 1.000 apenas de aluguel. A cesta básica varia de R$ 300 a R$ 800. Na prática, a base da pirâmide passou a trabalhar algumas horas a menos, mas não tem mais as garantias de um teto onde ficar e nem o pão de cada dia. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje, enfim, falaremos sobre a escala 6 por 1. Para muitos, uma injustiça que clama aos céus. Para outros, uma necessidade da economia nacional. Antes de adentrarmos ao tema, vou pedir para, caso você seja novo por aqui, se inscreva no canal, deixe um gostei no vídeo e caso queira colaborar financeiramente, temos a chave Pix na descrição e o clube de membro com conteúdo exclusivo. É impossível falar da escala 6 por 1 sem abordar também a questão emocional vinculada a essa questão. Uma identificação social em torno dessa pauta. Vou trazer aqui um exemplo pessoal que talvez sirva para ilustrar essa situação. Certa vez eu fui com um casal de amigos em um shopping, isso já era domingo, no fim de noite, lá por volta das 8h30 da noite, e lá eu fui pedir uma refeição em um fast food, e enquanto cada um foi para um restaurante diferente e depois nos encontramos na mesa para aguardar a comida ficar pronta e ir lá retirar, eu me peguei observando os trabalhadores que ali estavam, tanto nos restaurantes quanto os seguranças que estavam ali. E ali eu comentei que situação ruim é trabalhar nessas condições, num domingo até tarde da noite. E uma colega que me acompanhava, que era mais abastada e nunca trabalhou no regime de CLT, me perguntou por que sempre que a gente saía, eu me pegava me perguntando sobre a situação dos trabalhadores daquele local. A razão é muito simples. Quem nunca passou por essa situação dificilmente consegue se compadecer, tem empatia pelo próximo. Enquanto todos aqueles que já sentiram na carne o que é estar em uma condição de trabalho como aquela, sabe o quão doloroso é e o quão desgastante é. Pois bem, eu sou um autêntico zoomer, estou no mercado de trabalho há 7 a 8 anos mais ou menos, eu cursei os meus estudos trabalhando. Então, desde que eu fiz 18 anos, eu trabalhei em duas escalas, 12 por 36 e 5 por 2. Nunca cheguei a trabalhar 6 por 1, mas isso já me bastou, trabalhando com atendimento ao público, para me colocar na posição daquelas pessoas. Apesar de nunca ter trabalhado 6 por 1, nos meus empregos como porteiro 12 por 36, eu já tive que atender muita gente mal educada, ouvir muito desaforo, e perdi as contas, quantas viradas de ano novo eu tive que trabalhar, quantas ceias de Natal eu passei apartado da minha família por causa de serviço. Então fica fácil criar uma consciência de classe quanto trabalhadores. Sem colocar essa questão em pauta, fica difícil entender o porquê há tanto clamor pelo fim da escala 6 por 1. E apesar do debate estar sendo ideologizado, é um clamor de classe social, ou seja, indiferente de você ser de esquerda ou direita, há uma forte tendência de você querer a abolição desse tipo de escala devido ao quão carrasca ela é. Todos que sentiram na pele dificilmente defendem esse regime. Aqui no canal a gente tem uma perspectiva trabalhista e católica. Então nós temos um quadro só dedicado a ouvir os trabalhadores do Brasil. Logicamente, o quadro Trabalhadores do Brasil. Ali eu já entrevistei e ouvi experiências de vida dos mais diversos setores, porteiros, vendedores, comerciantes, enfim. Caso você queira conhecer esse quadro, é só ir nas playlists do canal que está lá, Trabalhadores do Brasil. Devido a esse histórico e esse trabalho que eu considero até social que a gente faz de orientação, de dar voz a essas pessoas aqui, eu fui atrás de saber quem são as lideranças políticas que estão encabeçando esse projeto da escala 6 por 1. Eu, como um possível simpatizante e apoiador, fiquei bastante decepcionado ao ver a falta de representantes políticos qualificados. Se você for ver a discursiva das figuras que estão abraçando essa pauta,
É muito evidente que é um lance eleitoreiro onde não apresentam argumentos suficientemente firmes para concretizar uma vitória política, ou seja, não há base real, politicamente falando, para essas questões. Faltam lideranças qualificadas. Há um sério perigo dessa pauta do fim da escala 6 por 1 não ir para a frente devido à falta de lideranças políticas qualificadas para tomar a frente dessa questão. A principal figura recente que está defendendo essa pauta foi um vereador do Rio de Janeiro. E das entrevistas que eu vi desse cidadão, há uma clara limitação retórica do sujeito. Argumentos extremamente fracos que só apontam a causa como algo não conveniente, um estorvo. Ou seja, é muito ruim trabalhar nisso, é muito chato e não é bom para a saúde, e traz estatísticas de países que não têm o mesmo perfil, tanto social quanto econômico, que o do Brasil. Se observa nos representantes políticos da pauta do fim da escala 6 por 1 uma forte presença da retórica da luta de classes, o que é extremamente nocivo, pois para prosperar em cenário democrático uma pauta como essa, é necessário uma posição de conciliação de classes, ou senão, essa pauta evidentemente fracassará ao ser proposta à sociedade, sendo vista como radicalismo e não levando em conta o lado dos empregadores também. Pior do que isso, esta mesma esquerda, quando é indagada sobre pequenos empreendedores, eles dizem que esses pequenos empreendedores, esmagados pelo sistema, são igualmente proletários e tentam fazer acenos a eles, sendo que essa pauta do fim da escala 6 por 1 preocupa principalmente estes pequenos empreendedores. Então é mais do que necessário, ao apresentar ao fim da escala 6 por 1, apresentar uma forma de não impactar esses pequenos empresários que seriam extremamente lesados com o fim dessa escala. Atenção, eu não estou dizendo aqui para a gente não levar à frente esse projeto, mas tratá-lo da maneira correta, buscando uma forma que atente ao interesse de todos, mesmo que ambas as partes tenham que ceder um pouco para se alcançar o fim desejado. Analisando a disposição da economia atual, a gente observa uma economia sustentada pela agricultura, o agronegócio, pautado principalmente em exportações. Só que este setor não demanda uma grande mão de obra a ponto de empregar os setores urbanos da sociedade, o que empurra todo o grosso da população nos centros urbanos concentradas ao setor de serviços, ao setor terciário, o comércio, que por sua vez não mexe com um fluxo muito grande de dinheiro. Nos centros urbanos há uma grande concentração em torno do sistema financeiro e, infelizmente, nós vivemos num contexto de desindustrialização, ou seja, onde de fato haveria produção real, este setor responsável por essa produção está em declínio, enquanto o setor comercial, o setor terciário, ele se vê abastecido com importações, ou seja, a produção real está nos países dos quais nós importamos os produtos que nós consumimos. Percebam o problema disso. O comerciante é apenas um atravessador. Ele não produz riqueza de fato, produzindo objetos novos. Ele só importa e vende. E, consequentemente, o trabalho que gira em torno do setor de serviços, como nós vimos, concentrados nos setores urbanos, onde está o grosso da população, tenderão, então, a baixas remunerações. E eis aí o grande problema da escala 6 por 1. Além de ser uma escala muito pesada, ela é muito mal remunerada. Nela se centra os mais baixos salários. Sendo assim, não só uma questão de escala, mas há também um problema de remuneração. Nós não temos mais uma economia produtivista. Se nós queremos falar sobre a melhora nas condições de vida do trabalhador, nós obrigatoriamente estaremos presos a uma discussão a respeito de reindustrialização. Quando o setor terciário não está conectado com o setor industrial nacional, ele por si é incapaz de produzir uma melhora na qualidade de vida das pessoas, o que resulta no estilo de vida precarizado a qual a geração Z, em particular, vem levando e sofrendo com os maiores efeitos. E é por isso que essa mesma geração é a principal partidária do fim da escala 6 por 1. Mas existe um fator estrutural aí, a qual, ao adotar uma perspectiva de luta de classes, você amassa o empresariado sem dar uma solução para o problema. Por que da escala 6 por 1 existir? É simplesmente um fator de ganância? Não. Por quê?
Porque uma vez que o setor terciário não produz nada, ele tem que estar à disposição de vendas e serviços. Como ele não está produzindo algo, ele tem que estar à disposição dos seus clientes. Esse é o grande padrão desse setor. Por isso, a necessidade de escalas prolongadas, supermercados atuando 24 horas por dia, abertos aos domingos, nos feriados, a todo momento, sempre pronto a atender os seus clientes. Isso tem que ficar muito claro. Uma vez que a nossa economia se orienta pelo agro e acaba concentrando toda a população urbana em torno do mercado terciário, serviços e comércio, ele fica à mercê não da produção desses trabalhadores, mas da disposição de tempo desses trabalhadores. E aí que está o problema. Novamente, não há como resolver o problema da escala 6 por 1 sem atacar o principal mal, que é uma economia que não está pautada na produção. Perceba então que a gente não está falando que os trabalhadores ou empreendedores são produtivos ou não produtivos, mas é uma característica do setor terciário. Outro problema que eu apresentei no último Trabalhadores do Brasil foi a questão da financiarização que nós vimos da economia brasileira, saindo do seu caráter produtivista, a qual nós vimos dos anos 30 a 80, para um caráter financiarizado a partir das privatizações, redução do Estado, desestatizações e toda a criação de uma nova burocracia orientada a criar um ambiente para o setor especulativo. Sendo assim, toda aquela riqueza que era produzida pelas indústrias, pelos empresários, que era revertido para os trabalhadores, que por sua vez conseguiam constituir famílias, e isso era muito comum, né? Um pai de família trabalhava, a mulher ficava em casa, sustentavam 3, 4 filhos. Isso sumiu a partir do momento onde o estímulo dos donos das empresas, das indústrias, estão a atender os seus acionistas. A riqueza produzida pelas empresas tem que ser revertida aos seus especuladores, aos seus acionistas. Então o trabalhador é cada vez mais amassado, desprestigiado, precarizado, com salários cada vez mais baixos, o que explica também a tendência da perca do poder de compra e o salário dos trabalhadores do setor industrial também. Na prática, nós precisamos reverter esse processo de financiarização da economia, voltar a ter uma política industrial, para que então, focando na produção, nós possamos de fato tratar dessas questões relativas à remuneração e à jornada de trabalho. Falando diretamente da realidade concreta de hoje e não do que nós devemos fazer a partir de agora, eu deduzo que, para que nós possamos fazer um projeto minimamente palatável a todos na sociedade, seria necessário encaminhar junto uma reforma trabalhista, no sentido não de atacar o trabalhador, mas de trazer um regime à parte para grandes corporações, multinacionais e afins, e um outro regime de contratação mais simplificado e barato para os microempreendedores. Evidentemente, nessa reforma, é necessário colocar uma balança, ou seja, vai ser mais fácil a contratação, vai ser mais barata? Então nós também precisamos ver a escala a qual os trabalhadores que serão empregados nesse regime terão que cumprir, ou seja, escalas mais brandas, um sistema talvez de remuneração por hora, um outro sistema a qual saia beneficamente para os dois lados trabalhar nesse novo regime. E eu digo aqui sobre a necessidade de remodelar o modelo de contratação, mas diferenciando, porque o regime atual ele é compatível com empresas de grande porte. Então nós não podemos fazer uma reforma que pegue o pequeno empresário e os colossais, os barões, os tubarões do mercado. Isso não faria sentido algum, como também não faz sentido hoje impor o mesmo nível de burocracia e custos à contratação para um pequeno empresário que está começando agora, ao mesmo tempo que essa mesma burocracia vai ser imposta a uma grande multinacional. Afinal, a grande multinacional tem as condições de operar aqui obedecendo aquelas regulações, enquanto essas mesmas burocracias e regulações e custos asfixiam o pequeno empreendedor. Aqui no canal eu faço diversas considerações sobre o processo de industrialização do Brasil, então antes que apareçam também aqueles discursos de que a CLT atravanca a economia, a verdade é que a economia mudou, ela é mais dinâmica e nós precisamos reformar sim a CLT para acompanhar esses dinamismos, mas isso não significa precarizar o trabalhador, uma vez que numa mesa de barganha,
um trabalhador não tem o mesmo peso que o empregador. Quanto mais em um país periférico, onde tem um grande exército de reserva, do qual as grandes empresas já se utilizam para pagar salários na escala 6 por 1 miseráveis. Citei essa questão porque em todo o nosso processo industrial, mesmo nos momentos de boom, como nos anos 50 e nos anos 70, a CLT nunca atrapalhou a contratação de empregados. A grande questão é que, naquele momento, a economia estava disposta à produção. Nós realmente estávamos gerando riqueza e não especulando riqueza enquanto flagelávamos o trabalhador. Há a necessidade de uma repactuação entre as classes com a tutela do Estado e obrigando este Estado a adotar políticas industriais voltadas à produção real do país. Sem apresentar uma solução integral, nós apenas vamos estar estimulando um grande conflito interno no país, antagonizando pequenos empresários e trabalhadores, quando, na verdade, a culpa pela situação atual não é necessariamente nem de um nem de outro. Nós precisamos criar as condições para a prosperidade econômica e para o bem comum. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.